Olá pessoal, hoje vim mostrar a vocês o meu trabalho pedagógico. É um trabalho confeccionado no seguinte material: palitos de picolé, copo descartável e tinta guache nas cores primárias. O objetivo do presente trabalho é ensinar as crianças a contarem do número 1 ao número 5 e, consequentemente, aprenderem as cores também. É um material elaborado para a educação infantil, onde a criança dá os primeiros passos no conhecimento da matemática. O ensino das cores na educação infantil pode ser um importante aliado ao desenvolvimento fonético das crianças. As atividades que envolvem adivinhar e dizer o nome das cores e a quantidade dos números contribuem não só para o aumento do vocabulário, mas também para uma boa dicção. A construção do número na educação infantil é um processo eficiente, que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de despertar a curiosidade dos educandos e professores, através de problemas e desafios. O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento da criança. Estímulos decorrentes da presença de figuras coloridas contribuem para o aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre outras funções. As crianças, nesse período de educação infantil, se interessam muito pela matemática, são muito interessadas e gostam do uso das cores e das brincadeiras. Podemos também inserir o uso de jogos e brincadeiras dentro e fora da sala de aula, incentivar a valorização da matemática em situações do cotidiano dos alunos e utilizar a exploração dos usos sociais dos números. O conceito numeral é de suma importância para a criança. Ele é um meio de adaptação social, é instrumento para a aquisição de conhecimentos. Por isso, a escola deve viabilizar a construção desse conceito o mais cedo possível. Ao mesmo tempo, em si, constrói a linguagem escrita no desenvolvimento da criança. Aprender os números não é tarefa fácil. Ainda que as crianças sejam capazes de aplicar o sistema numérico de forma mecânica, a maioria das crianças não chega a compreender por que e como se combinam os diferentes algarismos que representam uma quantidade. À luz da história da numeração, pode-se entender mais facilmente o comportamento das crianças em relação aos números. Desde muito cedo, as crianças pequenas estão habituadas a fazer contas. Quando dividem bala com os amigos, trocam figurinhas, jogam bola de gude, vão ao supermercado com seus pais, elas certamente quantificam e realizam cálculos mentais. Assim que as crianças concluem que as quantidades são sempre as mesmas, independente de como estejam dispostas e que se incluem uma dentro das outras, levando em consideração estas duas questões simultaneamente, elas têm um conceito de número, o qual as permitirá que façam cálculos mais complicados do que os realizados através da percepção, que nem sempre são exatos. A educação infantil deve proporcionar às crianças pequenas situações em que elas possam pensar em questões que as levem progressivamente à construção deste conceito. Essas questões pertencem à aritmética e ao professor pode colocar crianças em situações aritmetizáveis para que elas façam quantificações, comparações entre quantidades e realizem operações simples. Cabem às instituições de educação infantil organizar a atividade onde as crianças quantifiquem, registrem, comparem e operem com as quantidades. Para isso, é necessário conhecer o que cada criança já sabe, aquilo que ela já construiu em sua experiência aritmética prévia, anterior à sua chegada à escola. Partindo também dessa experiência, o professor pode localizar-se em relação à aritmética enquanto objeto de conhecimento e verificar em que ponto da construção deste conhecimento estão as crianças. A partir daí, o professor poderá propor atividades pedagógicas que serão estratégicas em relação aos objetivos de ensino e aprendizagem propostos pela educação infantil, e com a observação, o registro e análises permanentes do que está ocorrendo ao longo do processo de aprendizagem. O mediador poderá ir formulando as atividades em subsequência, que incorporam que as crianças já sabem, levem-nas a cada avançar mais neste conhecimento, a fim de que construam e exerçam seu pensamento matemático. Assim, o importante é que as crianças não cheguem ao resultado correto, e sim que pensem nas questões aritméticas, apoiando em seus registros. A criança de 3 ou 4 anos pode saber recitar corretamente os números de 1 a 10,
Mas se ao espalhar 10 tampinhas pela mesa pedindo que ela conta, certamente fará uma contagem, saltando algumas tampinhas ou contando mais de uma vez a mesma tampinha. Ela não sabe a necessidade lógica de colocar os objetos numa determinada ordem, para se assegurar de não saltar nenhum, nem contar ao mesmo tempo 2 vezes. O importante é que possa ordená-los mentalmente, mesmo não movendo do lugar. Mas a ordenação mental não basta se ter a conservação numérica. É necessário que se saiba quantificar os objetos como um grupo, colocando-se numa relação de inclusão hierárquica.